Olá, queridos alunos, alunas, entusiastas do mundo do bar e das bebidas. Eu sou Marcelo Reis, instrutor do curso de Bartender e Mixologia da Escola do Entretenimento. E nessa videoaula eu vou responder uma pergunta que muitos bartenders fazem. Qual a melhor forma de preparar o xarope de açúcar e por quê? Quer saber? Então, assiste o vídeo. Existem duas formas principais de você preparar um xarope simples ou também chamado xarope básico. Mas, antes, vamos explicar o que é um xarope básico e qual a sua importância na coquetelaria. O açúcar refinado é um insumo para adoçar bebidas mais utilizado em casa. Mas, no bar, quando se trata de bebidas alcoólicas, ele não é uma boa opção. Isto porque ele não dilui no álcool. Sim, faça uma simples experiência. Pegue 2 copos do tipo shot, coloque uma colher bailarina de açúcar em cada um deles. Depois, coloque água no primeiro e álcool no segundo. Então, mexa os dois e veja a diferença. Sim, meus amigos, o açúcar dilui totalmente na água, mas não dilui no álcool. Ou seja, ele não vai diluir totalmente em uma bebida ou coquetel alcoólico. Por isso, quando fazemos uma caipirinha utilizando açúcar refinado para adoçar, por mais que você bata ou mexa, sempre ficará açúcar no fundo do copo. Isso significa que o açúcar não foi diluído totalmente e o coquetel não ficou adoçado de forma homogênea. Então, a melhor forma de adoçar coquetéis é utilizar o xarope simples, que nada mais é do que preparar uma solução diluindo o açúcar previamente na água. Agora, vamos aprender a primeira forma de preparar esse xarope. A receita é 1 para 1, ou seja, uma medida de água para uma mesma medida de açúcar. Coloque tudo em uma panela e leve ao fogo baixo. Mexa lentamente até diluir o açúcar por completo. Aqui vamos preparar um xarope simples utilizando 1 kg de açúcar e 1 litro de água. Levamos para o fogo e mexemos lentamente. Após alguns minutos, o açúcar diluirá totalmente e a solução ficará transparente, com uma coloração ligeiramente amarelada, como se fosse caramelo. Então, está pronto. Normalmente, leva em torno de uns 5 minutos até o açúcar diluir por completo e o líquido ficar totalmente transparente. Então, espere esfriar e engarrafe. 1 kg de açúcar e 1 litro de água produzirão cerca de 1 litro e 600 ml de xarope. Ou seja, o volume final aumenta cerca de 60% em relação à quantidade de água utilizada. Agora, vamos ao mais importante. Quanto de xarope tenho que utilizar para adoçar um coquetel? A maioria das receitas já vem com a dosagem especificada. Mas, se você, por exemplo, costuma fazer a sua caipirinha utilizando 1 colher de açúcar e deseja manter o mesmo dulçor utilizando o xarope, a proporção é a seguinte. 1 colher bailarina de açúcar, dependendo do tipo e tamanho, terá cerca de 10 gramas de açúcar. Então, isso será equivalente a aproximadamente 20 ml de xarope. Mas, existe uma outra receita de xarope, chamada de xarope enriquecido ou fortificado. Em inglês, chama-se rich syrup, que é uma solução com mais concentração de açúcar. Na verdade, o dobro em relação à quantidade de água. Então, a proporção do xarope enriquecido é 2 para 1, ou seja, 2 medidas de açúcar para 1 medida de água. A forma de preparo é rigorosamente a mesma, mas o resultado final será diferente. Vamos conferir. Então vamos preparar aqui o nosso xarope 2 para 1.
utilizando 500 gramas de açúcar e 250 ml de água. E agora vamos levar para o fogo. Muito bem, temos aqui já pronto o nosso xarope enriquecido. E agora a gente vai ver primeiro qual foi o volume que ficou. Vamos lá, vou colocar aqui nesse daqui. Então, olha só o que aconteceu. O volume praticamente dobrou. Aliás, mais um pouco, tá? Então, antes, no xarope simples, a gente teve um aumento de volume em relação à quantidade de água utilizada de mais ou menos 60%. E aqui, fazendo o xarope fortificado, nós tivemos um aumento de 100%. Então, 250 ml de água passou para 550 ml. Agora, vamos fazer a análise do resultado final, em termos de sabor, textura. Vamos aqui colocar mais uma vez o nosso xarope simples. E aqui vamos colocar o nosso xarope enriquecido. Então, gente, olha só. A coloração não altera muito, tá? A gente percebe que a cor não muda, fica um pouquinho mais amarelado o enriquecido em relação ao simples. Agora, o que muda de fato é a viscosidade, a densidade. Então, olha aqui a densidade do xarope enriquecido em comparação com a densidade do simples. Aqui você percebe que é um líquido muito mais denso. Então agora vamos falar das quantidades. Para adoçar um coquetel cuja receita diz 20 ml do xarope simples, nós vamos utilizar a metade. Nós vamos utilizar 10 ml do xarope enriquecido. Isso significa que, por exemplo, uma colher bailarina cheia de açúcar refinado, que representava 20 ml do xarope simples, vai representar apenas 10 ml do xarope enriquecido. E qual é o efeito disso no coquetel? O efeito disso é que, ao utilizar o xarope enriquecido, nós vamos ter menos água no coquetel. Ou seja, vamos diluir ele menos. Muitos coquetéis pedem para ser diluídos um pouco, outros não. Então, nós vamos utilizar o xarope enriquecido quando a gente quer adoçar com o mínimo de diluição. Por fim, vamos falar sobre as formas de preparo. Existem situações de emergência em que o bartender vai precisar preparar o xarope de açúcar, o xarope simples, e não vai ter acesso à cozinha, ou vai precisar preparar isso de uma maneira rápida para usar na hora. Então existem algumas alternativas. Uma delas é preparar o xarope no liquidificador. Então vamos fazer um teste e ver o resultado. Vamos colocar 300 gramas de açúcar no nosso liquidificador e vamos colocar 300 ml de água. E vamos bater. Muito bem, eu deixei batendo por cerca de 2 minutos e vamos ver o resultado final. Vamos transferir aqui para essa garrafa. Bem, meus amigos e minhas amigas,
Passaram-se 15 minutos que eu preparei o xarope no liquidificador e o meu xarope preparado no fogo já estava na geladeira há um tempo, já gelou, e agora a gente vai analisar um e outro. Então eu estou aqui com 2 shots. Vocês vejam que o xarope preparado no liquidificador já ficou totalmente transparente. Você percebe alguns elementos sólidos ainda, algum grãos de açúcar que não se dissolveram, mas muito pouco. Então vamos colocar aqui no shot e agora vamos colocar no outro shot o nosso xarope feito da maneira correta no fogo. Vejam que é praticamente igual. Aqui a gente vê realmente poucos grânulos ainda que não diluíram, mas muito pouco. E aqui realmente ele fica totalmente diluído, 100% diluído. Será que isso vai realmente influir de forma significativa na preparação de um coquetel? O gosto também é um pouco diferente. Esse aqui a gente percebe que ele fica mais homogêneo, bem mais homogêneo. Esse aqui fica ainda com um certo gosto de açúcar. Resumindo, meus queridos alunos e alunas, a melhor forma de preparar o xarope, sem dúvida, é no fogo. Dessa maneira, a diluição é completa e o resultado final será melhor. Mas, caso você precise preparar um xarope para utilizar na hora ou não tenha acesso para fazer no fogo, tudo bem. Não é pecado utilizar o liquidificador, mas tome cuidado para isso não virar um hábito. Essa forma de preparo deve ser utilizada para uma emergência. Se você cria o hábito de preparar o xarope sempre assim, no improviso, poderá correr o risco de se tornar um bartender preguiçoso que busca sempre a solução mais fácil para fazer as coisas. O que diferencia um mixologista de um bartender, muitas vezes, é o cuidado com os detalhes em cada etapa do processo de preparação de um coquetel. Um coquetel de alta qualidade sempre será aquele que foi feito utilizando as técnicas e insumos recomendados, com cuidado e atenção em todas as etapas do processo. Então, se você quer realmente ser um excelente profissional, capaz de atender clientes de alto nível de exigência, se ligue nesses detalhes. Gostou dessa videoaula? Se gostou, dê um like, compartilhe com seus amigos e se você tem alguma dúvida ou assunto que gostaria que a gente abordasse em um vídeo, deixe seu pedido nos comentários. E se você quer continuar aprendendo sempre, se inscreva em nosso canal. Toda semana tem videoaulas novas sobre o fantástico mundo do bar e das bebidas para quem quer ser bartender. Agora, se você tem vontade de trabalhar na área e se tornar realmente um profissional, faça nosso curso Quero Ser Bartender, o melhor e mais completo curso do mercado, nas versões online e presencial. Confira na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima!